Vamos proceder então com o uso das cores e duas propriedades são importantes aqui no ajuste das cores. Uma é a color, que nós já vimos é a cor do texto, e a outra é a background color, que controla a cor de fundo do elemento. Tem ainda, nós vamos ver depois, a border color para elementos com borda, e é quem vai ajustar a cor dessa borda. Vamos ver exemplos então do ajuste background color e de color e background color e color para body também. Então essa página simples aqui tem um parágrafo com alguns spans e vamos ver o que acontece no ajuste lá da cor de fundo. Para ajustar a cor de fundo do parágrafo, eu vou usar o background color e para ajustar o texto eu vou usar o color. Por enquanto aqui nós estamos com a cor padrão, que é o preto, a cor de texto e a cor de fundo branca. Então seleciono o P. No caso aqui eu coloquei a cor do texto vermelho e a cor do texto fica vermelho. Se eu quiser, por exemplo, usar um Dark Mode aqui, colocar então a cor branca, eu preciso ajustar a cor de fundo para preto, porque senão eu não vou ver o texto lá na página. Apesar dele existir, não dá para ver o texto. Então basta ajustar aqui dentro o Background Color. Pronto, aqui está ajustado. Como você pode ver, o ajuste aqui afetou somente o parágrafo. Então, nós temos aqui como parágrafo todo esse texto e o elemento parágrafo vem até aqui o canto direito da página. Então, o fundo dele está preto e a cor do texto dele está branca. Se eu tivesse colocado a mesma propriedade no body, então toda a página seria afetada. Nós podemos então aplicar essas alterações de cores em links e outros elementos também. No caso aqui, basta eu selecionar o elemento, que no caso será o A, e aplicar a color que eu quiser. Só que, desse jeito aqui, todos os links eles vão ficar em vermelho. Se eu quiser, eu posso ajustar todos aqueles estados dos links, e aí nós vamos ver daqui a pouco. Então, nessa página aqui de exemplo, eu tenho um link. E o link está aqui com a sua cor padrão. Cor azul com o sublinhado aqui embaixo. Vamos então aplicar aqui o estilo. Tá lá. Então, o que mudou aqui foi só a cor. E se eu visitar essa página aqui com esse estilo, esse link, e voltar lá para a minha página, normalmente esses links visitados eles ficam com uma cor lilás. E aqui no caso não, por quê? Porque eu ajustei para todos os As aqui a cor vermelha. Mas nós podemos usar as pseudoclasses para diferenciar os estados e aplicar diferentes cores em diferentes links. Tá? A ordem geralmente usada é essa aqui e pouca coisa pode mudar. Então, eu posso usar o A:*link para colocar ou selecionar. Então, aqui vai ser o seletor. Esses aqui são os seletores. Para selecionar os links que ainda não foram visitados, eu vou colocar A:*link. E aí eu vou colocar o estilo que eu quiser somente naqueles que ainda não foram visitados.
O A2.visited vai ajustar somente os que já foram visitados. Tem ainda o A-hover, que é quando o mouse está em cima do link, então vai ser a definição de cores para esse estado. E eu tenho aqui uma quarta opção, que é quando o botão do mouse foi apertado em cima daquele link. O usuário ainda não foi, mas já apertou o botão do mouse lá em cima e é o A2.active. Aqui no caso eu estou selecionando uma cor vermelha para aquele link que ainda não foi visitado e uma cor verde para o link que já foi visitado. No nosso exemplo aqui nós já visitamos aquela página, então ficou aqui verde. Quando o botão do mouse está sobre o link, ele vai ficar com a cor azul, que é essa alteração aqui, olha. Você pode também aplicar a alteração no background também, para destacar mais. E por fim, tem aquela alteração do Active, que é o caso em que o botão do mouse está apertado em cima do elemento. Então, aqui eu coloquei para ver uma troca entre a cor de fundo e a cor do texto, quando aquele link está selecionado. Olha, quando eu aperto, então, ainda não soltei o mouse, não fui para a página ainda, mas ele já ficou lá com aquela cor diferente lá, cor de fundo branca e a cor da fonte azul. Na hora de fazer esses ajustes, você só tem que se lembrar de que o A-hover ele deve vir depois, ou seja, você deve colocar o A-link e o A-visited em linhas anteriores aqui ao A-hover. E o A-active deve vir depois de hover. Por isso que ficou lá aquela ordem. Você pode omitir um desses se você quiser. Se você não seguir essa ordem do ajuste aqui, pode ser que uma propriedade sobrescreva a outra. Quer dizer que você vai ajustar determinada cor lá, por exemplo, para hover, quando o mouse estiver em cima, mas ele vai acabar usando a link porque você deixou ela ajustada após aqui o hover e não nessa ordem. Como exemplo aqui, eu vou deixar o A-link lá no final. E o resultado aqui é que a cor está verde. Olha, então, ele ficou com a cor verde aqui. E olha, quando eu vou com o mouse sobre aqui, ele não está aplicando aquela cor branca no texto, e sim está deixando a cor do visited aqui, que foi ajustada para green.
Então, na realidade, ele está usando aqui essa propriedade, tanto é que se eu ajustá-la aqui, olha, para destacar melhor, ó, então aqui ele está usando aquela propriedade lá no lugar do hover que eu queria. Além dessas propriedades, essas pseudoclasses que nós vimos aqui para o A, existem outras pseudoclasses do HTML, tá? Então, para outros elementos também, eu tenho outras pseudoclasses para selecionar outros elementos. Agora vamos para uma coisa bem importante aqui no CSS, que é o modelo de caixa. Todos os elementos do HTML, eles estão em uma caixa do CSS. Essa caixa do CSS, ela é composta de conteúdo, que é aquilo que tem lá entre a tag de abertura e a tag de fechamento. E depois desse conteúdo, nós temos um padding e então uma borda do elemento. Então, nós temos primeiro o conteúdo, depois do conteúdo eu tenho um padding e depois do padding eu tenho a borda e por último eu tenho a margem. Então, aqui no caso é o nosso conteúdo, em seguida vem aqui um espaço em branco que é o padding, depois desse espaço branco eu tenho a borda e por fim eu tenho um outro espaço branco aqui que é a margem. No caso aqui eu coloquei uma borda aqui, mas essa terceira borda aqui, ela simplesmente não existe e nem essa daqui. Mas se eu não tivesse colocado, então nós não teríamos uma ideia de onde está cada um deles aqui. Então é mais para delimitar do que o que existe lá mesmo, porque o que existe mesmo são o que você vai ver, né? É o conteúdo e a borda. Mas entre esse conteúdo e a borda, você tem esse espaço em branco aqui. E depois, entre a borda e os outros conteúdos, nós temos o margem. Nós temos propriedades do CSS para alterar o padding, o border e margem lá daqueles elementos. E ainda tem lá o que nós já vimos, que é o width e o height para alterar o conteúdo. Para visualizar essa caixa lá nas ferramentas do desenvolvedor, nós vamos ter que selecionar o elemento. Então, aqui no caso, com aquela página de exemplo, eu venho em inspecionar e depois aqui, dentro do inspecionar, eu vou selecionar aquele parágrafo que eu quero visualizar. Então, aqui, olha, no inspecionar, eu vou visualizar aqui aquela caixa. Quando eu baixo aqui a barra, olha, eu vejo a caixa que eu acabei de falar, mas sobre o elemento P aqui. Todo elemento ele tem essa mesma caixa, só que os itens estão ajustados de maneira diferente para cada um desses elementos. Mas você pode alterá-los aqui e visualizar aqui nas ferramentas do desenvolvedor a caixa com os valores. Por exemplo, por enquanto aqui nós temos um conteúdo com 235 de largura ou width e 54 de altura ou height, nada de padding, nada de borda, por isso nós não temos uma borda visível aqui, e 16 pixels de espaço entre essa borda que existiria aqui e o próximo elemento, que no caso aqui é a parte de cima da página. E também 16 pixels de margem com o de espaço em branco desse elemento até o próximo elemento, que é o que fica destacado ali quando nós posicionamos aqui o mouse em cima. Vamos então trabalhar lá esses
elementos da caixa. Para alterar as bordas, nós vamos usar o border. Nós podemos adicionar bordas e mudar também como essas bordas são exibidas. Essa propriedade aqui, Border Style, ela vai definir o tipo da borda que vai ser mostrada. Então, vou selecionar o parágrafo e mudar o Border Style dele. Aqui eu vou deixar em Dotted. O estilo Dotted é pontilhado e tem essas outras opções lá, Dashed, por exemplo, que é o tracejado. E você pode experimentar aqui todos esses tipos disponíveis aqui, olha. Por exemplo, a sólida, que é a padrão. Então, ela fica assim. Os valores, então, de Border Style são esses. Se você deixar com o None, você vai desabilitar todas as bordas. E se você deixar o em Height, você vai herdar a borda do elemento que for o pai desse elemento. A propriedade Border Width, ela vai definir a espessura daquela borda. Então, aqui nesse caso, nós estamos selecionando o elemento A, então vai selecionar todos os links da página. E aqui está ajustando 1 pixel de borda, de largura de borda, ou de espessura, e a Border Style como Solid. Se você quiser também, você pode alterar a Border Color e definir a cor da borda. Aqui no caso, por exemplo, está ajustando somente a cor da borda para Red. Aqui por enquanto só com Border Style e lá naquele link, e 1 pixel de largura ficou assim. Se nós aumentarmos aqui, fica mais visível. E nós podemos ajustar a cor daquela borda lá com o Border Color. Pronto. Nesse caso aqui, eu posso deixar essas duas propriedades separadas assim, mas como elas estão fazendo referência ao mesmo elemento, eu posso deixá-las todas no mesmo bloco. Então, eu não preciso selecionar de novo aquele elemento, posso só colocar lá o ponto e vírgula e deixar desse jeito aqui. Aqui é só para facilitar a leitura, mas o resultado é aquele mesmo lá. Se você quiser, você pode deixar isso tudo numa linha só também, que o navegador vai conseguir trabalhar com esses valores. E o resultado é exatamente o mesmo. É possível ainda ajustar cada lado em separado lá na borda. Então, se eu usar, por exemplo, Border Left aqui, eu vou estar ajustando só aquela borda do lado esquerdo do elemento. Se eu usar Border Top, eu vou estar ajustando a parte de cima. Se eu usar o Border Right, vai ser essa parte direita e, por fim, Border Bottom vai ajustar a borda na parte de baixo. E eu posso colocar mais um traço e qual a propriedade que eu vou estar ajustando. Então, aqui, olha, eu tenho diferentes propriedades sendo ajustadas. Eu vou estar ajustando aqui, nesse caso, a largura, mas da parte esquerda do elemento. Aqui eu estou ajustando o estilo, mas somente do topo. Aqui eu estou ajustando a cor, mas somente da parte de baixo. E são essas as direções que eu falei lá. Aqui aplicando a border na parte esquerda, border color, então vai ficar vermelho somente
a parte esquerda lá do parágrafo. Aqui no caso, como eu não ajustei a largura dela, então ela não apareceu. Mas eu vou colocar aqui, olha, border width 5 pixels. Olha, então aqui eu tive que ajustar também a border style, e aí com a border style solid e aplicando aqui a cor vermelha, somente esse lado aqui ficou com a cor vermelha, e nós podemos ajustar o resto das cores também para ficar somente com aquela cor. Então, se eu quiser apenas aquela borda ajustada, então eu coloco todos os itens lá com o border left. Então, border left color, ele ajustou o red lá para aquela borda. Border left width, ele ajustou os 5 pixels só para a parte esquerda, e o style também. Então, aqui eu vou ajustar o estilo e a cor do link. Então, aqui no caso, ele ficou a borda do link, a parte do topo, ficou azul, e a dashed aqui, que é o tracejado. Se você quiser, você também pode ajustar a largura, e ela fica ajustada aqui. Aqui nas bordas, uma coisa importante é que toda propriedade ela vai poder receber de 1 a 4 parâmetros, e aí com esses parâmetros, essa quantidade de parâmetros, você vai estar ajustando aqueles lados naquela sequência. Primeiro o topo, depois a direita, depois embaixo, depois a esquerda. Então, no caso aqui, se você ajustar 10 pixels no width, como você passou apenas um valor, então todos esses lados aqui vão estar com 10 pixels. Quando você ajusta dois valores, que é o caso aqui, o primeiro valor vai ajustar o topo e a parte de baixo. Então, aqui no caso, vai ficar 10 pixels no topo e 10 pixels na parte de baixo. E o segundo valor vai ajustar a parte direita e a parte esquerda aqui do elemento. Então, aqui com dois valores ficam assim as bordas. Por fim, aqui, se você passar três valores, aí é um pouco diferente, porque o primeiro valor vai estar ajustando o topo, o segundo valor vai estar ajustando a direita e a esquerda, e, finalmente, o terceiro valor vai ajustar a parte de baixo ali daquele elemento. Então, vai ficar desse jeito aqui o elemento. Se você ajustar os quatro valores, então você vai estar ajustando o topo primeiro, depois a parte direita, a parte de baixo e a parte esquerda. É só você lembrar que é no sentido horário aqui. Então, primeiro é o topo, depois é a parte direita, depois embaixo e depois, finalmente, a esquerda. Sentido horário. Nós já vimos então que ajustando o border width 5 pixels, toda aquela borda do parágrafo fica preta, fica com 5 pixels de largura.
Mas nós precisamos ajustar aqui o Border Style para ela aparecer. Então tá aqui, olha, com 5 pixels e todos os lados com aqueles valores lá que foram ajustados. Se eu colocar dois valores aqui, então a parte de cima e a de baixo, elas ficam com o primeiro valor, que é o 10 pixels. Nós podemos visualizar aqui lá naquela caixa do inspecionar. Seleciono o elemento e aí eu consigo visualizar, olha, 10 pixels em cima, 10 pixels embaixo, a direita com 20 pixels e a esquerda com 20 pixels também. Se eu passar um terceiro valor aqui, aí vai ficar o primeiro valor vai estar ajustando o topo, o segundo a direita e a esquerda e o terceiro a parte de baixo. Que é o que você vê aqui, olha, 10, 30 embaixo, né? Então 10, 20 direita e esquerda e 30 embaixo. Por fim, 4 valores, aí vai estar ajustando cada um deles. E você só tem que lembrar que começa no topo e sentido horário. Tá lá, ó, 10, 20, 30 e 40. Nós também podemos ajustar toda a borda usando um resumo que é o Border. Com essa propriedade Border, você ajusta de uma vez o style, a largura e a cor daquela borda. Então, aqui nesse caso, eu selecionei o link e ajustei para Style Dashed, 3 pixels de largura e a cor vermelha. Tá lá, selecionado e aplicado aquela propriedade. No CSS, as propriedades elas são aplicadas na ordem em que aparece, por isso lá da cascata. Então, você vai ter aqui, por exemplo, a, aplicou a borda sólida 2 pixels de red para os 4 lados, mas depois aplicou aqui na parte de baixo essas outras propriedades aqui, então ela vai ficar sendo aplicada naquela parte de baixo. Então aqui, primeiro ele aplicou essa sólida com 2 pixels e vermelho em todo o elemento, mas depois quando apareceu aquela nova borda lá para a parte de baixo, ele aplicou também e ela sobrescreveu então a propriedade que tinha aqui anteriormente. Agora vamos ver então aqueles espaços em branco que existem lá entre o conteúdo e a borda e entre essa borda e os outros elementos. O padding é o que fica dentro da borda. Então, esse ele fica ao redor do conteúdo. Então, o primeiro deles lá é esse padding. Então, você tem lá o conteúdo e aqui você tem até chegar na borda um espaço em branco que é o padding. Depois da borda, você tem o margem, e aí ele fica fora da borda aqui e separa o elemento, a borda desse elemento aqui, dos outros elementos. Então, esse espaço aqui, olha, é a margem. Vamos ver então exemplos lá com um parágrafo. Por enquanto aqui eu não ajustei nem margem nem padding. Então, nós temos só lá a borda com 1 pixel e solid. Então, essa margem aí que nós temos.
Se eu vier aqui no inspecionar, eu vou conseguir visualizar aqui aquela borda. E aqui tem uma margem ajustada, mas foi o navegador quem ajustou. Agora vamos ajustar aqui o padding. Nesse caso aqui, você nota um aumento do espaço entre o conteúdo e a borda, que é esse padding. Então tá lá, olha, aquele verdinho claro lá é o padding que foi ajustado agora. E o valor está 5 pixels para todos os lados. Aqui funcionam aquelas mesmas propriedades de top, bottom, left, right e também aquela ordem de quantidade de elementos para o ajuste aqui do padding. Ou seja, eu poderia ter colocado aqui apenas um padding left e ele seria ajustado aqui somente na parte esquerda, que é onde está verde claro ali no elemento parágrafo. E todo aquele funcionamento lá da quantidade de elementos aqui, de valores, sendo aplicados, né? Então, no caso aqui com 2 valores, topo e a parte de baixo fica com 5 pixels, direita e esquerda com 20 pixels de padding. Que é isso aí. Além aqui do padding, nós temos a margem. A margem é aquilo que fica após a borda. Então, nós vamos colocar aqui 10 pixels e nós vamos notar que depois daquela borda tem lá um espaço em branco com 10 pixels. Veja que esse valor sobrescreveu aquele do navegador, né? Então tá aqui, ó. Aquele espaço laranja lá é esse 10 pixels aqui que eu ajustei. Também posso ajustar valores diferentes aqui. Por exemplo, para ajustar somente a margem embaixo do elemento e alterar aqui apenas a parte de baixo. Então, nesse caso aqui, ele usou o padrão que o navegador passou para ele, de 16 pixels, e usou o valor que eu ajustei lá de margem bottom 10 pixels. Se eu aplicar aqui, então, 3 valores para a margem, então o primeiro valor vai ficar na parte de cima, o segundo valor na direita e na esquerda e o último na parte de baixo. Tá aqui, quando eu seleciono a margem, dá para visualizar ali em laranja.